todos os homens eles querem ser felizes e eles querem melhores condições de vida para eles. Então, o que vai acontecer com eles? Se você deixar o mercado na mão dos comerciantes, se você não controlar o comércio, não estabelecer preços para as coisas, nada, você deixar o comércio livre, o que vai acontecer? Vamos supor que a gente tem 2 padeiros, tá? Vamos supor que a gente tem 2 padeiros. Eu vou ter que mudar a folha aqui. Vamos supor que a gente tem 2 padeiros. O padeiro 1 e o padeiro 2. Vamos supor que o padeiro 1 venda pão a 50 centavos. E o padeiro 2 vende pão a 50 centavos também. Só que aí, esse negócio aqui ficou meio que dividido, né? Ficou meio dividido. Cada um vai ter uma quantidade aqui limitada de clientes. E aí o padeiro 1 vai falar assim, eu quero mais clientes, então eu vou pegar o cliente do padeiro 2. Como é que eu vou pegar o cliente do padeiro 2? Eu vou vender o pão a 45 centavos. Eu vou vender o pão a 45 centavos. E baixando o preço do pão, realmente, o cara que tá olhando só para preço e tá comprando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai começar a comprar lá em cima por 45 centavos, se ele for analisar só o preço. E aí o padeiro 2, que não é bobo, ele fala assim, olha, então quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar 45 centavos também, só que eu vou qualificar o meu produto, meu pão. E aí, gente, isso tá servindo para qualquer um, tá? Eu vou qualificar meu pão. E se eu qualificar meu pão, eu vou vender um pão no mesmo preço que o dele, certo? Mas o meu pão vai ser melhor. Então de quem que as pessoas vão comprar? As pessoas vão tender a comprar do padeiro 2. Mas aí o padeiro 1 fala, então quer saber de uma coisa? Tô perdendo muito cliente, eu vou vender o pão a 40 centavos. Quero ver agora. Eu vou vender o pão a 40 centavos e também vou qualificar a minha mão de obra. Quem vai... Você percebe? As pessoas vão começar... Se o pão for igual, for tão bom e for a 40 centavos, eu vou querer comprar... por 40 centavos. Não vou querer pagar 45 centavos. E aí o que o Adam Smith vai dizer? Ele vai dizer que quem vai regular o mercado é a mão invisível. Vai ter uma mão invisível controlando o mercado. E essa mão invisível, o que ela vai fazer? Ela vai jogar os preços para baixo. Por quê? Porque quando você libera a economia... Você permite competição. E quando você permite competição, a gente tem 2 coisas. Primeiro, a gente tem preços mais justos. E segundo, a gente tem produtos mais qualificados. Então, o liberalismo econômico, eles pregam a liberação econômica, sem intervenção do Estado na economia. Então, um Estado não intervindo na economia é o que a gente vai chamar, então, de liberalismo. É isso que é direita. É um Estado que não está... Vamos colocar aqui o Estado. Um Estado que não controla a economia é um Estado liberal. É um Estado de direita. Um Estado que controla a economia é um Estado de esquerda. Então, quanto maior for o Estado, e quanto mais demandas sociais, quanto mais áreas da sociedade o Estado dominar, mais à esquerda ele estará. Quanto menos do Estado, quanto menos da sociedade o Estado controlar, mais liberal ele vai ser. Ao passo que aqui a gente vai ter, na extrema direita, a gente vai ter um Estado ausente nas esferas sociais. E aqui a gente vai ter, na esquerda, um Estado presente. Um Estado presente, controlando as esferas sociais. Então, o que seria uma economia, um Estado de direita? É um Estado liberal. Por que então você acha que o governo Bolsonaro é chamado de direita? É porque ele conserva os valores da família? É porque ele é religioso? Não, não é por causa disso.
o governo Bolsonaro, ele é chamado de um governo de direita, e não é tão de direita assim, né? A gente não tem uma direita pura no Brasil ainda, mas talvez o governo do Bolsonaro possa ser chamado de um governo neoliberal, porque ele não está na extrema direita, mas ele está aqui, vamos dizer assim, né? Se a gente for julgar aqui, ó, aqui a gente está o centro, e aqui a gente está à direita, né? Então o governo do Bolsonaro talvez ele estaria aqui, ó. E por que aqui? Porque há uma presença forte ainda do Estado dentro do governo Bolsonaro. Não é por vontade do Bolsonaro, tá? Não é por vontade dele. É por pressão popular, tá? É por pressão popular. E nesse sentido, o governo que não for um pouco populista, ele não vai ter governabilidade nenhuma. O Bolsonaro ele é muito valente, porque ele enfrenta também, né, muita coisa. Talvez ele não seja o melhor político, é verdade. Talvez ele não seja o melhor articulador, é verdade. Porque ele não tem papas na língua. Mas o modelo econômico que ele tinha previsto, junto com Paulo Guedes, era extraordinário, porque ele ia caminhar muito mais para a direita do que está hoje. Então, se você pega o Estado, né, que foi pego pelo Temer, né, das mãos da Dilma, a Dilma tinha 39 ministérios. Então, o que significa um governo de esquerda? Tá? Basicamente, gente, grosso modo, lembra que eu expliquei o que é marxismo? O socialismo ele precisa controlar a educação, o transporte, a saúde, ele precisa controlar tudo isso, tá certo? Para se estabelecer, né? E é isso que acontece. O governo de esquerda, ele vai controlar várias áreas da esfera social, né? O governo de esquerda ele vai querer controlar o transporte, a educação, a saúde, a segurança, Ministério de A, Ministério de B. Gente, é muito grande. Agora, qual que é o problema de um Estado assim? Um Estado muito grande é que um Estado muito grande ele gasta muito. Ele gasta muito e a gente vai ver isso na quarta-feira. E ele controla muito. Ele é muito controlador, tá? Um Estado de esquerda, ele é totalmente controlador. Ele controla a economia, ele fixa os preços das coisas. Por quê? E aí não vamos jogar na conta do demônio, tá? Não vamos jogar na conta do demônio. Mas o marxista que ele é um ser humano bom... O marxista que ele é um ser humano comum, ele não é cristão, tá? Ele não é cristão. Ele enxerga isso aqui, gente, como uma luta real. É legítimo pra ele. Por isso que eles ficam com tanta raiva da gente. Porque eles não são cristãos, entende? Eles não são cristãos. E eles defendem uma pauta política e econômica que eles acreditam ser a melhor forma, vamos dizer assim, né? E eles estão fundamentalmente errados. No meu ponto de vista, eles estão, por quê? Porque o Estado de esquerda ele gera pobreza, ele não gera riqueza, tá? O liberalismo, por outro lado, como ele não controla e ele libera a economia, ele permite o quê? Competição. Concorrência. E a concorrência, irmão, é bênção. A concorrência é bênção. E aí, por que a gente paga 30% de imposto? Porque o Estado precisa dar conta de suas demandas. Percebe? Ele precisa dar conta de suas demandas. Já um Estado de direita, se ele tem um ministério pequeno, se ele tem uma máquina pequena, ele não controla tudo, ele vai ter menos gasto. E se ele tiver menos gasto, ele cobra menos impostos. Ele permite a concorrência, o livre mercado. E isso é ser de direita. Então tá claro pra você o que é direita e o que é esquerda? Isso aqui foi cunhado principalmente depois da Guerra Fria, tá? Depois da Guerra Fria. Então, um Estado de esquerda é um Estado que controla a economia e controla várias áreas da esfera social.
Um Estado de direita, tá? Uma política de direita, ele é liberal. Então é isso que é ser de direita e é isso que é ser de esquerda. Para você não errar mais e pensar, meu Deus, por que pensando que direita é ser contra o aborto, é ser contra a união homoafetiva e tudo mais. Acontece que está relacionado também. Mas isso está relacionado por tabela.